a forma correta de aprovar de primeira um projeto na prefeitura. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula de regularização na prática. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura. E hoje a gente vai falar como é que aprova esse negócio de primeira. Vamos aprovar esse negócio de primeira. Por quê? Todo mundo, todo profissional, gente, sem nenhuma exceção, todo profissional literalmente treme as bases quando a gente pensa assim, meu Deus, e se eu errar com o cliente? Meu Deus, e se meu processo for notificado? Todo mundo treme a base. Quem fala que não importa com isso está mentindo. Por quê? Porque a gente sente isso, gente. É normal isso acontecer. Por quê? Eu estou ali num papel onde eu sou a representante ali pela regularização, pela aprovação. Daí você imagina o seguinte, o cliente chegou até mim e aí o que acontece? Eu vou e erro nos processos dele. Então eu sei que a maioria das pessoas sentem medo, sentem insegurança, porque se errar com o cliente, gente, bate aquele medo e aquela insegurança. Mas calma, segura o coração que até o final dessa aula você vai estar aí muito melhor. E tem outra novidade. Por quê? Você vai estar melhor ainda porque é dentro do nosso grande evento da Jornada Regularização de Imóveis, que começa no dia 2. Isso, exatamente, feriado. Gente, feriadou, mas quem quer realmente vai estar presente, porque quem quer dar um jeito que não quer dar desculpa. Ah, mas é feriado, mas peraí, você quer dominar a área? Você vai colher muito mais depois disso. E é exatamente isso, vai ser um evento 100% online gratuito, o último evento do ano. Dentro desse evento, eu vou te mostrar o passo a passo simples para qualquer engenheiro, arquiteto, técnico, dominar a área de regularização de imóveis e projetos de prefeitura. E tem muita galera chegando aí também, corretores de imóveis, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de aprovação de projeto. Eu vou mostrar para vocês aí como é que vai ser mais fácil essa questão da aprovação dos projetos, tá bom? Então, quem não se cadastrou ainda no evento, que quer saber todo esse passo a passo, não deixe de se cadastrar. Galera que está no YouTube e no Facebook, a gente vai mandar o link para vocês. E galera que está no Instagram, assim que terminar a aula, porque se vocês perderem essa aula de hoje, sinceramente, vocês vão ficar muito sentidos, viu? Por quê? Porque é conteúdo pesado, conteúdo da prática. Mas assim que terminar, vão lá no link do meu perfil, abaixo da minha fotinha, então tem minha fotinha, abaixo da fotinha tem o link, você clica lá e se cadastra, tá? É só clicar lá e se cadastrar, entra no nosso grupo do WhatsApp, porque no WhatsApp a gente te manda todas as informações da aula, tá bom? E aí, galera? A gente tá falando, ai, Ramon, que bom te ver aqui, que bom, boa noite, meu aluno aqui presente. E, gente, todo mundo, sem nenhuma exceção, fica inseguro. Isso é fato. Eu vou falar para vocês, a gente fez uma pesquisa, sabe? Uma pesquisa para conhecer um pouco mais aí da galera que me acompanha. Gente, sem brincadeira, mais de 70%, cara, 70% dos profissionais são profissionais que já formaram mais de 1 e 2 anos. Então, tipo, você imagina, cara, 70% são profissionais que não atuam na área. E você sabe o que faz esses profissionais não atuar na área? O medo e a insegurança. É o não saber a forma correta. É o não saber ali o que deve ser feito. Cara, e se eu errar com o meu cliente? O que vai ser da minha vida? Então, todo mundo fica ali nesse medo, dessa insegurança. Só que desses 100%, cara, 70%. Tô falando de 100 pessoas. De 100 pessoas, 70 pessoas desistem da área. Estão atuando em outra área totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque não sabe o processo certo a ser feito. Porque não sabe a forma correta de fazer um projeto. Porque não sabe a forma correta de atender um cliente. Mas durante a nossa aula aqui, durante o nosso evento, vocês vão ver que é mais simples do que parece, não precisa ter esse medo, essa insegurança. Inclusive, hoje, eu convivo com mais de 1.600, eu falo 1.500, mas é mais de 1.600 alunos, hein? Mais de 1.600 alunos no Brasil inteiro, muitos começaram ali do absoluto zero, gente. Pessoas que já se formaram, pessoas que eram recém-formadas, que não tinham experiência nenhuma, que se sentiam despreparados. Mas todo mundo tem ali aquela responsabilidade. Ah, mas eu preciso trabalhar. Eu tenho os meus gastos, eu tenho, por exemplo, meus sustentos, né? Tem gente que tem filho, e aí tem que trabalhar. E aí vai atuar em outra área. Cara, mas peraí, a gente estudou 5 anos. Vamos ser sinceros com nós mesmos. A gente estudou 5 anos. Ninguém estuda para desistir. Ninguém passa 5 anos sentado na cadeira da faculdade para sair da faculdade e desistir dessa área. Ninguém faz isso.
Ninguém faz isso por desistir porque, eu quero. Desiste por medo e por insegurança. E eu entendo isso, tá? Por isso que hoje eu quero te falar sobre essa questão da forma correta de você aprovar o seu projeto de primeira, tá? Porque é uma grande dificuldade. Se eu chegasse aqui e falasse para você assim, ó, seu projeto vai ser notificado, seu primeiro projeto que você fizer com o seu cliente vai ser notificado. Cara, a maioria vai desistir. A maioria vai desistir. Por que a maioria vai desistir? Porque, cara, se eu errar com o meu cliente. E ainda, eu vou trazer aqui uma informação importante para vocês, que quando a gente erra nesse projeto, quando eu criei um projeto, errei nesse projeto, esse projeto foi para a prefeitura, o que acontece? Ele vai para o final da fila. Então, acaba que esse processo ele é mais atrasado. Então, o cliente, ele estava ali, às vezes, com pressa de construir. Para quem já conhece um pouco da minha história, né, como é que eu caí aí de paraquedas nessa área de regularização de imóveis, projeto de prefeitura, o meu primeiro cliente, eu não soube aprovar o projeto. Então, gente, eu nem contei, eu não lembro, mas foram mais que 5 notificações. E todas as vezes, o que acontecia? Chegou o projeto, eu arrumei o projeto, fiz a alteração, levei para o cliente assinar. Aí, mandei para a prefeitura. A prefeitura olhou e falou assim, não, tá errado. Aí, chegou o projeto, eu peguei o projeto, fiz o projeto de novo, levei para o cliente, ele assinou. Aí, foi para a prefeitura, notificar de novo. Aí, eu fiz o projeto, mandei para o cliente. Aí, por fim, o cliente falou, não, peraí, pelo amor de Deus. Eu já deu para mim, né? Já deu aí, não quero mais, eu vou construir essa casa aqui porque é um sonho meu, era uma ampliação, na verdade. Vou construir essa ampliação porque era um sonho meu e da minha esposa, então a gente vai fazer. A gente vai fazer. E aí, ele teve imóvel irregular porque eu não sabia aprovar. Então, eu sei que essa mesma sensação aí, meu Deus, e se eu fizer e errar? E se eu fizer e tiver algum problema? E se eu fizer e o cliente falar mal de mim? E se eu fizer e eu atrasar o processo do cliente? É normal de acontecer. É normal. Mas eu vou te guiar aqui para ter mais facilidade na hora de aprovar esse projeto, tá? Que a gente, todo profissional realmente tem que se preocupar com a questão, e se o cliente falar mal de mim? Isso é muito importante. O nosso posicionamento no mercado, vocês já escutaram falar que o nome é a coisa mais importante que você tem na vida? Exatamente isso. O seu nome é a coisa mais importante que você tem. Porque as pessoas te conhecem pelo seu nome. Olha, gente, faça um projeto com o Ramon. Vai lá, faz projeto com o Ramon, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Aí uma pessoa que sai e fala assim, ó, não faz um projeto com ele. Porque ele fez um negócio aqui errado. E aí se espalha, gente. Literalmente aquele negócio, né? Notícia ruim espalha rápido, né? E é exatamente isso. E a gente se preocupa com essa questão. E tá tudo bem. Só que você só não pode fazer com que isso faça você desistir da área, tá bom? Quem se prepara é uma área imensa. Pesquisa do Ministério do Desenvolvimento, metade dos imóveis são irregulares. Exatamente, Tilene. Exatamente. E aí, galera, o que acontece? Quando a gente fala de aprovar um projeto mais rápido na prefeitura, assim, na verdade, aprovar de primeira, que eu estou trazendo esse tema aqui especial para vocês hoje, a gente está falando de todos os processos. Quando a gente fala dos processos de prefeitura, tem aprovação de projeto, tem regularização de imóveis, tem desdobro, tem remembramento. Então, cara, são infinitos projetos. Se você ainda não conhece todos, não precisa se preocupar, que eu vou mostrar tudo para vocês aí em detalhes dentro do nosso evento. Segura o coração, que nós vamos mostrar tudo isso para vocês, tá? Mas é o seguinte, só quero que você entenda primeiramente que quando se fala de aprovação de projeto, é um todo. A aprovação é projeto novo, reforma, ampliação, regularização, demolição, tudo isso está dentro dos processos de prefeitura. E a ideia é que você faça esse processo de uma forma que você mande para a prefeitura e seja aprovado o quanto antes, tá? Só que antes de você fazer esse projeto ali e entregar para a prefeitura para ele ser aprovado, primeiro você precisa entender o que é essa regularização, o que é essa aprovação, o que é esse processo. Por quê? Porque a maioria dos profissionais, na verdade, eles falham nisso, né? Que é de chegar, tentar atender o cliente, não saber o que falar, e aí, às vezes, olha, eu vou contar para vocês aqui um segredo, que eu contei esses dias, na verdade, na semana passada, em uma mentoria. Gente, eu corria de cliente, eu escondia de cliente. Tipo assim, são pessoas que às vezes me conheciam e perguntavam assim, Bruno, você faz tal projeto? Eu falava, não vou responder, porque, né, vai que eu não sei fazer. E aí eu deixava aquilo ali passar. Mas olha, quantas oportunidades eu perdi por isso? E quantos de vocês também, às vezes, ficam desviando para não ter que atender um cliente, por quê? Porque não sabe um processo certo a ser feito. E o detalhe tá aí.
É literalmente aquela frase, né? O diabo mora nos detalhes. O detalhe tá aí, galera. Por quê? Quando você entende o processo, você vende esse serviço com muito mais confiança. Com muito mais confiança. Eu vou falar a verdade para vocês. Imagina um exemplo. Se eu hoje chegasse aqui para falar para vocês de regularização e não soubesse como me expressar, primeira coisa que vocês iriam falar, ela não sabe. E realmente, se eu não sei, como é que eu vou explicar para alguém? Se eu não sei como vai fazer, como é que eu vou explicar para alguém como ela vai fazer esse processo? Entenderam? E com o cliente não é diferente. Com o cliente, ele precisa se sentir acolhido. Por quê? Porque você vai fazer um processo caro. Você vai fazer um projeto que ali é basicamente, no mínimo, R$3.000. Isso é a situação mínima. Então, tem projetos que podem chegar a R$30.000. Então, você imagina que você precisa ter um argumento e saber explicar para o cliente o porquê que ele vai te pagar R$30.000. Se você não tem a confiança de entender esse processo, chegar lá e não souber explicar para o cliente, não adianta. Não adianta. Então, o primeiro passo que você tem que dar é entender. Quando você entende o processo, você se sente o quê? Seguro para passar isso para frente. Você se sente preparado para atender o cliente. Você se sente ali realmente, peraí, pode me perguntar o que for. Inclusive, quando eu faço aula com os meus alunos, a pergunta é o seguinte: você se sente preparado para atender qualquer cliente de regularização? E a resposta é sim. E por que eu pergunto isso? Gente, não adianta você saber o beabá também e falar, não me sinto preparada. É porque você não entende. É porque você não entende. Não tem como, você não entende. Entendeu? E quando você entende todo o processo, fica mais fácil. E quando você vai lá e fala sobre isso, vamos imaginar o seguinte. Eu vou pegar o nome do Eduardo, que está aqui no YouTube. Eu fui atendida pelo Eduardo. O Eduardo chegou até mim e falou, eu não sabia nada de regularização de imóvel, porque o meu imóvel estava irregular e eu não tinha noção disso. Mas o Eduardo chegou com toda a confiança do mundo, preparado, e falou assim, olha, Bruna, você precisa regularizar seu imóvel. Por quê? Porque senão você vai perder seu imóvel. E eu, meu Deus, eu vou perder meu imóvel? Você vai perder seu imóvel. Por quê? Ele está abaixo do valor do mercado, ele não é aceito no financiamento, ele pode ser multado. Se ele for multado e você não conseguir pagar essa dívida, vai para a dívida ativa. Esse imóvel pode ir para leilão. Leilão. Ele chegou, ele trouxe argumentos para mim. E eu me senti muito mais segura. O que acontece? Uma coisa eu sei, depois que eu regularizar meu imóvel, vou falar para todo mundo. Falar, gente, vocês estão com imóvel regular. E não adianta falar que ninguém fala sobre isso, mas fala. Vocês estão com imóvel regular. Fez a alteração? Está irregular. Por quê? Olha, porque eu fui atendida pelo Eduardo e ele falou que minha casa estava irregular. O que eu fiz? Fui lá e regularizei. Eu sei que você pode levar multa a qualquer instante. Por quê? É literalmente passar aquela figuinha. Gente, isso é normal do ser humano. Então, ele vai comentar com a galera da família, ele vai comentar com os amigos. E com isso, quem está virando uma autoridade? O Eduardo. Por que ele está virando autoridade? Porque ele soube argumentar o porquê precisa aprovar esse projeto. Ele soube argumentar. Ele soube explicar o motivo. Então, não é só, tirou ali a desculpa do umbigo. Porque tem gente que inventa desculpa, né? Então, não sabe falar, não sabe fazer, inventa ali alguma coisa, né? E passou. Não tirou do umbigo. Então, ele soube argumentar. E quando você se sente confiante, você consegue captar o cliente. Quando você se sente confiante, tem grandes chances do cliente falar bem de você. Se hoje o cliente está falando bem de você, se hoje o cliente fala o seu nome, se você resolveu o problema do seu cliente, você vai ter mais clientes. Efeito bola de neve. É o que eu mais comento aí hoje com os meus alunos. Gente, efeito bola de neve. Vai acontecer e vocês vão falar. E aí acontece, fato. Aí a galera me manda assim, Bruno, eu não sei de onde tá vindo tanto cliente. Só começou, surgiu o cliente. E aí agora eu não preciso mais procurar cliente. Efeito bola de neve. Quando o cliente fala de você, gente, acontece. A gente tá falando de uma área onde são mais de 30 milhões de imóveis irregulares no país. Onde são mais de 30 milhões de imóveis irregulares do país. Onde são mais de 30 milhões de imóveis irregulares no país. Bruno, para de repetir esse negócio. Não! Isso tem que entrar na sua cabeça, porque você está perdendo oportunidade hoje.
você está perdendo a oportunidade. Mas a partir do momento que você sabe argumentar isso para o seu cliente, você vai estar incluso no efeito bola de neve. Às vezes o cliente nem fecha ele com você, mas ele vai sair tão angustiado da conversa. Por quê? Não é que a gente leva coisas ruins para o cliente. A gente leva uma realidade de um problema que para ele estava ali com os olhos vendados. Ele não entendia que ele precisava fazer isso. Até então. Daí você chega e fala, olha, você pode perder seu imóvel. Cara, é algo desconfortante. Desconfortante. Acredito que muitas pessoas têm ali o maior bem, né? O maior bem material é justamente o imóvel. Como é que eu vou perder o meu maior bem? Como que eu vou perder meu maior bem? Entender isso faz com que você tenha cada vez mais clientes, tá? Entender isso é sacada para você que está preparado para atender cada vez mais clientes. E aí, quando a gente fala de aprovar projeto aí, de primeira, eu tenho que te falar uma coisa antes. Quando a gente fala de aprovar o projeto, cada legislação vai ficar muito claro para vocês todos os detalhes esmiuçadamente explicados dentro da jornada de regularização de imóveis. Quem não se cadastrou, cadastre para esse evento que ela vai começar no dia 2, hein? Se você ainda não entende esse processo, não precisa preocupar, Bruno, que legislação é essa? Calma. Mas é o seguinte, cada prefeitura, ela tem ali um tempo para aprovar o projeto. Então, imagina o seguinte, você está no município de São Paulo. O município de São Paulo, ele tem um tempo para aprovar esse projeto, dentro da legislação, tá? Então, não é um tempo ali também tirado do umbigo. Ah, que dia que aprova esse projeto? Não, tem na legislação. Beleza, a prefeitura tem um tempo. Daí, você foi para o município de Goiânia. Em Goiânia tem outro tempo. E tudo isso está incluso dentro da legislação. Mas qual é esse tempo? Esse tempo, ele pode variar de 24 horas até um mês, tá? Então, isso está dentro da legislação. Tem municípios, assim, hoje, que trabalham com o processo online. Então, quando você dá a entrada no processo online, ele já aprova em menos de 24 horas. Tá tudo bem. E outros não. E você tem que entender isso. Tá? E tá tudo bem. Só que aí, quando o seu processo, você faz um projeto errado, você manda para a prefeitura e por exemplo, um município que, vamos supor que seja Goiânia. E Goiânia peça ali um mês para aprovar o projeto. Quando você manda o projeto para lá e ele é ali notificado, tem um comunique-se, o que acontece? Você vai pegar aquela notificação, tá? Não tem problema ser notificado, não precisa ser, meu Deus, foi notificado, acabou, é o fim, o meu cliente tem um prejuízo. Calma, tá? Vai ter correção. Calma, mas dentro do evento vocês vão se preparar para não acontecer isso. E aí, imagina o seguinte, é um mês. Aí ele foi notificado. Aí eu puxei o projeto, fui entender os erros, e aí muitas vezes algumas prefeituras nem falam que está errado, só fala que está notificado. Aí você vai ter que tirar e descobrir ali qual é o erro. Por isso que é importante a gente adquirir conhecimento fora. A internet não tem esse conhecimento. Por exemplo, você caçar no Google, não tem. Mas tem aqui as nossas aulas, a nossa jornada, o nosso último evento do ano, que vai mudar vidas. E o que acontece? Se você for procurar essas informações, você fica meio perdido, né? Mas aí, é importante você entender que você vai precisar fazer a correção. Então, vamos supor que você não respeitou o recuo lateral. Tinha que deixar 1,5 m, você deixou 1 metro. Beleza. Você pegou ali o projeto notificado e você foi fazer essa correção. Quando você faz essa correção, vai funcionar da seguinte forma. Você vai ter que imprimir uma nova prancha. Então, você vai ter que tirar esse dinheiro do bolso, porque se for culpa sua, né? Não faz sentido o cliente pagar. E aí, você vai imprimir uma nova prancha. E imprimiu essa nova prancha, você vai pegar a assinatura do cliente. Pegou a assinatura do cliente, você vai mandar para a prefeitura. Se for notificado de novo, você vai fazer todo esse processo de novo. Foi o que aconteceu comigo várias vezes. 5 vezes, eu acho. Nem sei, né? Nem lembro, para falar a verdade. Eu sei que foi de 5 para mais. Menos que isso não foi. Então, meu processo foi notificado várias vezes. E aí, nesse vai e vem, vai passando o tempo. Então, eu não te falei que é 1 mês, por exemplo, para aprovar o projeto, que chutei aqui um valor, né, que vai de 24 horas a 1 mês. Imagina o processo de 1 mês. Então, primeira notificação, 1 mês. Segunda notificação, 1 mês. Terceira notificação, 1 mês. Quarta notificação, 1 mês. E é importante você ter conhecimento nisso para quê? Para evitar esses erros. Por isso que eu vou te mostrar aqui os passos que vão te ajudar para não ter esses processos notificados. Graças a Deus, peguei o último documento que faltava e amanhã estou na prefeitura da entrada no processo. Coisa boa, Hugo! Que bom te ver por aqui, meu aluno presente também. E olha, esse aí também, ó,
Me surpreendeu nos resultados e eu sei que vem muita coisa boa pela frente. Inclusive, tem uma aula com ele aqui no nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Quem não assistiu, assista, tá? Hugo Amorim, o nome dele. E aí, galera, o que acontece? Por que eu tô falando aqui da questão de tempo? Porque se ele é notificado, ele volta pro final da fila. É só para você ter uma noção, mas não precisa ter medo. Porque o processo, ele não é um bicho de 7 cabeças. Quando você for entender o processo, ele é mais simples do que parece. Ele só parece ser um bicho de 7 cabeças porque a faculdade não te explicou. Porque a faculdade não te ensinou nada sobre isso. Entendeu? Mas não é. É mais simples do que parece. Você consegue, sim, fazer a aprovação de projetos sem ter notificações. Sem ter notificações, tá bom? Isso acontece, você vai aprovar mais rápido, não vai ter erro, não vai ter nada e vai ser feliz, o mundão é seu e vai pegar um monte de projeto aí de regularização. Só que muita gente faz o seguinte, gente, é comum de acontecer, infelizmente, dá vontade de socar as pessoas que fazem isso. Brincadeiras à parte, o que acontece? A galera faz o seguinte, mas eu preciso regularizar um imóvel. Aí o cliente chega, preciso regularizar o imóvel. Aí eu não sei fazer o processo, mas eu pego o processo do cliente. Aí o que eu faço? Eu mando esse processo errado para a prefeitura e fica lá anos e anos. Eu comentei, acho que na última live, que eu falei com um cliente, ele estava com vários imóveis que ele tem de aluguel e já tinha mais de anos que esses imóveis estavam notificados e o profissional não conseguia fazer as notificações. Então, olha o problema. Então, você não tem primeiro que já ir fazer e depois aprender. Entenda o processo para você já pegar e já ir de cara para não ter essas notificações, tá bom? E aí, eu vou te falar aqui, como é que você vai organizar isso para ter o projeto aprovado aí de primeira? Como é que você vai organizar? Primeiro ponto é você saber orientar o cliente. Por quê? Quando você chega no local e você não sabe orientar o cliente, você não sabe falar, você já perdeu o cliente. Então, você já perdeu a chance de fazer o projeto. Aí, se você não faz projeto, não tem como você aprovar o projeto. Então, assim, primeiro ponto essencial é você saber orientar o cliente. Orientar o cliente como? Através de, olha, o seu imóvel pode ser multado. Você já imaginou perder o seu imóvel porque você não tem um imóvel regularizado, porque você fez um puxadinho? Perder o imóvel. Por quê? Porque vai para a dívida ativa, se você não paga, dependendo da multa que pode ter. Já teve uma aluna minha que falou, salvo engano, não lembro se foi a Amanda, Amanda Pimentel, e ela comentou uma dívida de 60 mil de um cliente. Dívida de 60 mil. Notificação de 60 mil. Vocês estão entendendo? E aí vem a vantagem. Cara, eu cobrei 10 mil pelo projeto, coisa boa. O cliente ia levar uma multa de 60 mil. É isso que te traz para o mercado. É isso que você faz você entender que você deve ser valorizado no mercado. Tá? Valorizado ou valorizada, né? E aí, gente, quando a gente fala de saber orientar o cliente, é saber mostrar para ele, primeiramente, o porquê. O porquê ele precisa regularizar. Depois que ele entende o porquê, você precisa mostrar para ele o que está irregular. Tipo, ele entendeu que ele precisa regularizar, mas ele não sabe o que tem de irregular. Então, você vem com os argumentos. Vamos supor que o seu cliente, ele fez ali uma garagem, né, que estava descoberta, o carro dele estava pegando sol, porque é isso que acontece, o carro está pegando sol, então vamos fazer o que? Um puxadinho. E ele fez esse puxadinho. Ele fez com a maior boa intenção do mundo, porque o imóvel é dele e ele não tá nem aí, gente. O imóvel é dele, pelo amor de Deus, quem vai intrometer dentro da minha casa? Só que aí isso se torna irregular. E aí, quando você mostra para ele que foi isso que ele fez, que tornou o imóvel regular, ele já vai estar preparado para fechar o serviço com você. E olha, um dos pontos essenciais para você fazer uma aprovação de projeto é o cliente estar entendendo do processo. Por quê? Imagina o seguinte, você precisa do documento dele, um dos documentos, é o documento dele, para aprovar o projeto. Você precisa da assinatura dele no projeto. Cara, se ele não sabe o porquê, ele vai atrasar o serviço e ainda vai te culpar por isso. Ele vai atrasar o serviço, olha, não posso assinar hoje. E ele vai te culpar por isso. Olha, porque tal pessoa pegou meu processo, tem tanto tempo e até hoje não aprovou o projeto. E isso atrasa o processo. Então, o primeiro ponto é você saber orientar o cliente. O segundo ponto é você ter conhecimento da legislação. Por quê? Quando você sabe o que está errado dentro do imóvel, fica muito mais fácil de você aprovar esse projeto. Por exemplo, vamos imaginar que o seu cliente construiu uma área de lazer no final do lote. Então, olha lá, tinha a construção dele no início do lote.
ele decidiu fazer uma área de lazer lá no final do lote, porque afinal ele recebe a família todos os finais de semana. E tá tudo bem. Só que ele fez isso aí por conta própria. O imóvel dele se tornou irregular. E você, com todo o seu conhecimento, nessa área, você foi lá e mostrou para o cliente, olha, isso aqui está irregular. Essa parte está irregular. Por quê? Está lá na lei. Vamos supor que ele não respeitou o recuo. Tinha que ter deixado um recuo lateral. Ele foi e deixou uma janela para o vizinho. Então, são pontos que não podem ser regularizados. A abertura para o lote vizinho não pode ser regularizada. E aí, quando você entende que isso está dentro da legislação, está dentro da legislação. Cara, de cara você consegue orientar o cliente. E olha, se você hoje não conhece a legislação, as legislações, como é que você analisa elas, não preocupa, vou ensinar tudo para vocês dentro da jornada. Mas hoje a minha visão é o seguinte. Gente, hoje eu chego no imóvel, eu já chego verificando as irregularidades. Olha, não tem recuo frontal, aqui não tem recuo lateral, aqui não tem abertura, então eu já consigo identificar de longe. Por que eu consigo identificar? Porque eu comecei a dominar as legislações. E não é dominar toda a legislação, é dominar os pontos específicos. Aquilo que realmente faz sentido você entender para que você vai precisar na hora de criar o projeto. Então, quando você entende a legislação, isso vai fazer com que você aprove o projeto mais rápido. Por exemplo, imagina o seguinte, essa situação que eu falei, o cliente deixou uma abertura para o lote vizinho, isso é proibido. Mas aí, você chegou lá e falou, isso aqui não pode. O que você vai fazer? Você vai orientar o cliente a fechar esse espaço. Então, foi lá, pegou a alvenaria, fechou tudinho, tá? Ficou zerado, fechado. Aí você cria o projeto sem a abertura e manda para a prefeitura. Pronto, o projeto foi aprovado de primeira. Não teve notificação, não foi para o final da fila. Então, dominar a legislação, conhecer a legislação é um ponto muito importante para você aprovar um projeto de primeira. Combinado? E aí, deixa eu ver aqui, ó. O Hugo falou aqui, ó, um amigo meu corretor está com residência de 700 mil, com um cliente querendo financiar, mas a casa não está averbada. Ainda não fiz, pois o pai dele tem uma dívida na Receita Federal e impede a emissão da CND. Vocês estão entendendo? Um imóvel de 700 mil reais. Não sou eu quem estou falando. Isso aí é o Hugo falando, um dos meus alunos. E olha, 700 mil reais. Cara, não consegue vender. Não consegue. E fica parado ali o imóvel. Às vezes a pessoa está precisando de dinheiro, mas não consegue vender por conta disso. Tá? Muito bom exemplo, viu? Vamos lá, então vou continuar aqui. E aí, galera, o terceiro ponto é a questão de verificar a documentação. Por quê? Quando você chegar para atender o cliente, tem gente que falha nisso, pelo amor de Deus, não faz, não comete esse erro. Que erro é esse? Gente, é muito importante ter o documento do imóvel. Eu falo, canso de falar por aqui. Olha, documento do imóvel. A matrícula do imóvel é o documento mais importante do imóvel. A matrícula do imóvel é o documento mais importante do imóvel. A matrícula do imóvel é o documento mais importante do imóvel. E por que eu tô falando isso? Porque eu já errei nisso. O que eu fiz, gente? Falei pro cliente, preciso da sua matrícula, lindo. E ele foi lá e me passou a matrícula. Aí eu fiz o quê? Mandei a matrícula para a prefeitura sem olhar. O que acontece? Ele tinha a matrícula, mas a matrícula não estava no nome dele. E aí, o que adianta? A matrícula estava no nome do cliente anterior. Gente, o processo não vai para frente. Aí eu vou te falar, olha o pior, quando você não analisa a documentação. Olha o que acontece. Não analisei a matrícula. O que aconteceu? Estava no nome de outra pessoa. Aí, o que aconteceu? Ele não encontrou essa outra pessoa. E aí, o que aconteceu? O processo continuou notificado. E notificado. E notificado. E notificado. E aí, foi passando o tempo. E aí, o que a gente faz? Às vezes, o que tem que acontecer, sabe o que é? Você ter que fazer um processo de uso capião. Tá, que eu fechei mais um processo com o cliente, mas se eu tivesse orientado ele da forma certa, o processo não ficaria ali, e ficaria ali, ele não ficaria ali, né, me imaginando como se eu tivesse não entendido do processo. Então, não erra nisso, não, pelo amor de Deus, vocês não errem. Não errem, analise a documentação do imóvel. Os pontos importantes que eu tô trazendo. Obrigada, Vitor. E aí, galera, esses 3 pontos são essenciais. Quando você sabe orientar o cliente não te impede de fazer o processo e não atrasa o processo e não te fala que você está enrolando o processo. Segundo ponto, quando você conhece a legislação, quando você entende a legislação, o que acontece? Você não erra no projeto.
E terceiro ponto, quando você verifica as documentações, você não corre o risco do processo ser notificado e ficar enrolando lá, enrolando.